Bom dia, mulheres femininas, como que vocês estão? Sejam todas bem-vindas para mais uma live Café com Sabedoria e Feminilidade. Já tomou teu cafezinho hoje? É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana para viver esse propósito lindo, nesse dia lindo, memorável, nesse dia abençoado que o Senhor preparou para nós. E hoje eu estou com a xícara vermelha, com a roupa vermelha já, de propósito, porque nós vamos falar sobre a mulher feminina nos relacionamentos. Dia dos Namorados chegando e nós precisamos nos tornar cada vez mais mulheres femininas que edificam os ambientes e os nossos relacionamentos. E para iniciar, eu quero pedir a gentileza que vocês mandem para 5 mulheres que vocês sentirem no coração esse aviãozinho aqui. Eu vou mandar aqui para as mulheres que eu senti aqui no meu coração, que eu acredito que precisam estar aqui, que vão ser muito edificadas. Estou mandando aqui. Manda para 5 mulheres que você sente no coração. Estou mandando aqui. E vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre o tema mulher viril, mulher masculinizada ou feminina nos relacionamentos. Como identificar o perfil dessas mulheres? Será que você está sendo uma mulher viril? Será que você está vivendo como uma mulher masculinizada? Ou será que você está exalando a tua verdadeira essência feminina? E hoje em dia, muitos relacionamentos, muitos casamentos têm se perdido. Porque o homem não está ocupando seu devido papel e a mulher também não. E o meu movimento aqui é exatamente para as mulheres, porque tudo começa em nós. O Senhor nos deu o poder de transformação. Nós, mulheres, temos o poder de transformar os ambientes, transformar a atmosfera. Nós temos o poder de transformar as conversas tolas em conversas sábias. Nós temos o poder de transformar um alimento em comida. E assim, eu quero falar para vocês como começou na minha vida um dia a transformação e eu trouxe para o meu casamento, para a minha vida pessoal, essa edificação. Esse é um convite que eu tenho para você, mulher, hoje, a você olhar para você. Não existe nada perfeito, a gente sabe, mas o que existe é uma caminhada, uma mulher decidida a fazer dar certo. Sejam todas bem-vindas, Dari, Deus abençoe, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. A Fran, seja bem-vinda. Todas as mulheres que estão chegando, que estão me ouvindo talvez gravada essa live, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que você seja tocada e edificada aonde você está. Nós, mulheres, nós nascemos para gerar vida. Nós nascemos para levar ao mundo a vida. Nós carregamos algumas virtudes como alegria, graça, amorosidade, doçura. Nós nascemos para expressar isso ao mundo. Nós mulheres temos o quê? O poder da fertilidade. O feminino é uma fertilidade. O feminino, ela é a harmonia, é a beleza, é a bondade. E quanto mais feminina nós formos, mais conectada com Deus nós estamos. E quanto mais conectadas com Deus nós estivermos, mais nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Que é ser o quê? Mulheres femininas, segundo o coração de Deus. É essencial, mulheres, nós termos o quê? Satisfação e contentamento com a nossa vida. Para nós sermos essas mulheres femininas que edificam. Porque Deus nos fez como se fossem protetoras da vida, protetoras da felicidade. Nós temos o prazer de transformar todos os ambientes e nós temos o poder da criatividade também. E se você for pensar, o feminino é a própria existência. E aonde será que nós nascemos? Da onde será que nós mulheres saímos? Né? Foi da onde? Do nosso Criador.
Só que, mulher, se você não tiver um relacionamento íntimo, verdadeiro com ele, você não vai conseguir transformar a tua essência verdadeira em realmente uma essência feminina, porque tudo começa nele. E assim, já que tudo começa em Deus, o que eu quero falar hoje? Sobre a nossa identidade. A nossa identidade, ela procede o nosso comportamento. A nossa identidade, ela procede a nossa verdadeira essência. E trazendo para os relacionamentos, né? Dia dos Namorados chegando agora. Vamos falar sobre o nosso relacionamento no nosso casamento. Talvez você está namorando, talvez você está noiva, talvez você está à procura de um homem, né? Um homem viril. E você pode se perguntar, mas eu não estou conseguindo, não consigo. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você olhar para você mesma. Mesmo que você seja casada, mesmo que você ainda não seja, vamos trazer essa reflexão para nós mesmas. O que acontece? Eu quero falar de 3 tipos de mulheres aqui. A viril, a masculinizada e a feminina. Eu não sei se vocês já ouviram falar esses 3 tipos aqui, mas vocês vão ver que existe comportamentos, talvez, que você, mulher, está tendo no teu dia a dia, nas pequenas atitudes que está te deixando, talvez, como se fosse uma mulher viril. E isso você talvez não está edificando o teu casamento. Talvez você não está edificando, se preparando para receber um homem viril para a tua vida. Então, assim, como que você vai entender? Trazendo consciência. Porque a consciência, ela faz o que conosco? Ela nos liberta. Porém, mulheres, a consciência, ela nos traz muita responsabilidade. Então, é sobre isso que você traga hoje consciência, clareza da onde você está e aonde você quer chegar. E para iniciar, então, o versículo-chave da nossa live vai ser Provérbios 14:1, que eu acredito que todas vocês conhecem, que é: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Mulheres, o Senhor, Ele é tão perfeito que Ele deixou para nós mulheres a sabedoria. Deixou para nós mulheres a transformação. Deixou para nós mulheres a edificação. Ele é tão perfeito que a palavra, ela é perfeita. E aqui está claro que com sabedoria nós construímos um lar. Com sabedoria nós construímos um casamento. Nós alicerçamos o nosso casamento na rocha. Com sabedoria nós vamos buscar um homem de valor para nós. Com sabedoria nós vamos edificar os nossos filhos. Contrapartida, com tolice nós vamos destruir os ambientes. Com tolice nós vamos destruir o nosso casamento, sendo que a mulher tola, a mulher que não edifica, a mulher que não sabe falar a palavra certa na hora certa, aquela mulher que coloca os pés pelas mãos. Já ouviram esse ditado que tem muito? Então vamos lá. Falando da nossa identidade, é de uma mulher viril. Então a mulher viril, ela antes de falar sobre atitudes, ela precisa entender quem ela é em Deus. E muitas vezes a mulher viril, ela não sabe a sua verdadeira essência. Ela não sabe o seu valor. E aí ela acaba o quê? Que ela vive uma vida com dureza. Ela vive uma vida que ela tem que provar o tempo todo o seu valor. A mulher viril é aquela mulher que talvez está cansada, sobrecarregada, exausta, fazendo coisas para comprovar o seu valor, para comprovar o mundo ao seu valor. Só que essa mulher está o quê? Vivendo uma vida longe da sua essência. Alexa, volume 1. Está vivendo uma vida longe da sua essência. Está vivendo uma vida longe do propósito pelo qual ela foi criada. E aí você pode perguntar assim, Dani, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso sustentar a minha casa e eu não quero falar sobre dinheiro.
Eu não quero falar a forma que você precisa conduzir essa situação na tua vida. Eu quero falar sobre a essência feminina, o papel que Deus nos criou. Você pode sim fazer dinheiro, você pode sim trabalhar, você pode sim fazer o que você quiser. O que você não pode é perder o teu coração. O que você não pode, mulher, é viver uma vida longe da tua essência, longe de Deus, longe do teu Criador. Porque tem mulheres que talvez hoje estão com a conta recheada, cheia de dinheiro, mas aquele vazio existencial no coração. Mulheres, existe um vazio dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que somente o Senhor é capaz de preencher. Não é nossos bens materiais, não são nossas conquistas, não são o poder, não são o status, não é a conta bancária que preenche, a não ser o Espírito Santo, somente o Senhor. Então tem mulheres que foram para o mundo, fizeram muito dinheiro, conquistaram a tão sonhada profissão e hoje estão como? Cansadas, sobrecarregadas, exaustas, sem tempo para si mesma. E eu vou contar para vocês, se você vive assim atribulada, cheia de coisa para fazer, já acorda pensando assim que tem que matar um leão por dia, você não vai estar exalando o bom perfume da tua essência. Você vai viver o quê? Uma vida cansada, e essa mulher que está com muita coisa para fazer vai viver uma vida irritada, agressiva, se torna essa mulher viril, essa mulher grosseira. Eu não sei se vocês conhecem mulher assim ou se talvez vocês estão vivendo assim. Porque nós temos que viver o quê? A nossa verdadeira essência. E a todos os dias é uma decisão de viver isso. Vamos lá. A diferença que a mulher viril talvez não entende é que assim, uma coisa é ser forte, outra coisa é você ser dura. Ser forte, mulher, não significa ser agressiva. Só que na virabilidade da mulher, quando a mulher está assim, querendo ir para o confronto, porque ela vai para o confronto, a mulher viril, ela não quer saber. Daqui a pouco, numa discussão com o marido, numa discussão com os filhos, ela quer ir para o confronto, ela não pode perder aquela discussão. E aí ela acaba o quê? Que ela não entende o que é essa diferença entre força e dureza. E acaba que ela vive uma vida na dureza, uma vida rígida, uma vida que faz o quê? Ela se cansar, gastar energia à toa numa discussão que não vai edificar. Só que a verdadeira essência feminina da mulher, no casamento, no relacionamento, é quando a mulher sabe quando silenciar. É na vulnerabilidade que a mulher encontra a verdadeira força. Quanto mais vulnerável eu sou, quanto mais vulnerável você for, mais forte você é. Você já viu quantas mulheres que ganharam, talvez, muitas situações, conquistaram muitas coisas dentro de casa, sem abrir a boca, somente pelo quê? Pelo comportamento da mulher? Então, muitas vezes, você precisa o quê? Silenciar. Mas a mulher viril, ela não consegue silenciar. Porque ela está o tempo todo acelerada, está o tempo todo preocupada. Tem que fazer, tem que produzir, tem que pagar a conta, tenho até uma meta, estou com pouco dinheiro no banco, tenho que fazer. Enquanto isso, a vida está passando. Enquanto isso, Aqui a Dani está falando aqui. Bom dia, Dani, tudo bem? Estou aprendendo a parar de confrontar, mas tem situações que é tão complicado, principalmente em questão de que não foi você que plantou. Sim, Dani, eu te entendo. Sabe o quê? Eu vou te falar aqui algo que você pode fazer. Faça perguntas, ao invés de você confrontar. Que daí a pergunta, ela vai transferir a pressão. Entendeu? E a pergunta, ela não vai afrontar. Vamos colocar aqui uma situação. Se você está confrontando, vamos falar assim, o teu marido, né? O teu namorado, enfim, não sei se você é casado ou não.
O masculino, ele não pode em nenhum momento se sentir ameaçado. O homem, se ele se sente ameaçado, ele fica o quê? Ele fica talvez brabo, entende? Então, quando você faz a pergunta, você vai transferindo a pressão para ele. E aí você vai estar o quê? Não afrontando. Muito pelo contrário, você vai estar usando a sabedoria feminina. Então, troque o confronto por perguntas. Tá bom, Dani? Seja bem-vinda. Deus abençoe. E vamos lá, então, mulheres aqui. Aí o que acontece? A mulher viril, ela se torna uma mulher controladora, né? Semana passada eu falei sobre o controle. E aí ela tem aquela necessidade de controlar tudo. Só que a mulher que controla tudo, que tem essa necessidade, nada mais gera na vida dela do que ansiedade. E acaba que ela tem esse desgaste nos relacionamentos e ela quer estar no controle. E a mulher viril, se ela está no controle, ela tem essa dificuldade de confiar em Deus. E a mulher que tem dificuldade de confiar em Deus, o que acontece? Ela não vai estar exalando a essência feminina dela. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. É exatamente isso que você falou. Eu parei de confrontar, mas também me calei e fico empurrada. Não, mas assim, fique por aqui, Dani, que eu tenho muito conteúdo sobre isso, sobre nós mulheres. O segredo está nós entendermos como nós funcionamos, entende? Que daí a gente consegue edificar os ambientes e os relacionamentos. Pode ficar por aqui que tem muito conteúdo bom que eu falo sobre isso. E eu creio que no decorrer das lives, né, das caixinhas de perguntas que eu vou abrindo, você vai trazendo clareza, trazendo consciência, tá? E então, assim, deixa eu só pensar o que eu tava falando aqui, tava falando assim, que a mulher viril, ela se torna controladora e ela tem dificuldade de confiar em Deus. Vamos colocar um exemplo básico aqui, prático. Então, você tá com algum problema no teu casamento. Você falou pro marido, você confrontou, você fez pergunta, aí você cansou. E daí você decidiu assim, não, então eu vou orar. Vou colocar meus joelhos no chão e eu vou orar. E você vai lá e ora, Senhor, eu entrego para ti, né, essa situação, meu marido, assim, assado, não tô gostando, não tá certo. Só que você orou de manhã, aconteceu a situação ao meio-dia, você vai lá e pega de novo. Vamos colocar um exemplo aqui. Quem aqui compra talvez na internet, né? Compra na Amazon, aí no Mercado Livre, alguma mercadoria. Você comprou a mercadoria. O que vai acontecer? O entregador vem entregar. Você recebe a mercadoria, você assina que está tudo ok. Não é mesmo? Assinou. No outro dia, o entregador vem aqui na tua porta e ele pede novamente essa mercadoria. Qual é a lógica disso? Assim é o que a gente faz com Deus, muitas vezes. A gente vai lá, a gente ora, a gente entrega, mas a gente pega de volta. E acaba o quê? Gerando ansiedade no coração, gerando o controle. E aí a gente tem o quê? A mulher viril dificuldade de confiar em Deus. Sabe? Então, assim, se você tem alguma situação na tua vida que você já orou, que você já falou, que você já fez perguntas, não resolveu, dobra os teus joelhos, que é dali que vai sair a transformação que você tanto precisa. É dali que vai nascer a resposta certa para a tua vida. Mas não queira pegar de novo. Confia, descansa, porque o feminino é o descanso, o feminino é o relaxamento, o feminino é a presença. E aí, se você viver cansada, sobrecarregada, querendo controlar tudo, você não vai viver uma vida presente, na presença, contemplando. Quantas mulheres que vivem uma vida e que não estão conseguindo contemplar a vida? E aí eu falo muito aqui no Instagram de contemplar e desfrutar. Não é uma viagem o desfrute. Não é eu conhecer um lugar diferente o desfrute. Eu desfruto da vida o tempo todo. Independentemente do que eu estou fazendo, do que aconteça na minha vida, eu aprendi a desfrutar.
Enquanto eu estou desfrutando, se eu estou trabalhando, se eu estou em casa com a minha família, se eu estou com as minhas meninas, se eu estou dirigindo, não importa, eu estou desfrutando da vida. Porque o meu único, eu entendi que a minha única certeza é agora. Então, assim, mas aí, se você vive acelerada, se você vive sobrecarregada, se você vive preocupada, né, deixando a ansiedade roubar, né, a contemplação, como que você vai desfrutar do agora? De que forma? Então, assim, é uma decisão você entender que você precisa desfrutar da vida do hoje, contemplar. Porque a mulher feminina, ela contempla, ela desfruta. A mulher feminina, ela desfruta do relacionamento, né? Não é que a mulher não vai ter voz no relacionamento, no casamento. Vai sim, mas ela vai o quê? Ela vai se submeter. Só que a gente acredita que nós somos mais esperta. Se nós olhar lá para o jardim do Éden, Eva, ela acreditou na cabeça dela que ela era mais esperta do que Adão. E ela fez o quê? Ela deu o fruto para o Adão, o fruto proibido. E aí vocês pensem muitas vezes, assim é na nossa vida. Cuidado, porque talvez você entrega, né, para Deus, ou entrega para o teu marido o comando da situação e você acredita, não, eu vou pegar de volta porque eu que consigo, eu é que sei, eu não consigo relaxar, não consigo confiar. Acredita ser mais esperta. E acaba que muitas vezes está cansada, sobrecarregada e exausta. E se torna o quê? Ansiosa, agressiva, irritada. Entende? Precisa o quê? Relaxar. Precisa o quê? A confiança. Precisa se entregar. O feminino é a entrega. A entrega. Vamos lá. Vamos seguindo à frente. A independência excessiva da mulher viril, ela o quê? Afeta a feminilidade. Existe uma diferença entre você ser responsável e existe uma diferença entre você falar que você não precisa de nada e de ninguém. E muitas vezes, essa mulher que fala que não precisa de nada e de ninguém, ela está vivendo a vida como se fosse uma mulher viril. Só que ela vai ser forte, sim, até um certo ponto. Mas ela vai se cansar, porque não tem como você carregar fardos pesados e não se cansar. Você vai conseguir até um certo caminho, mas você vai se cansar. E aí, essa independência, talvez por questões ideológicas em que a gente vive, em que o mundo colocou para nós mulheres, acaba o quê? Acaba com que a mulher pense que ela é independente. Eu não quero falar aqui sobre dinheiro, mas sobre independência mesmo, né? Que tem mulheres que falam, meu corpo, as minhas regras, eu não preciso de ninguém, eu faço e aconteço como eu quiser. E isso não tem nada a ver com feminilidade. Não tem nada a ver com feminilidade. E existe uma grande diferença entre você fazer o que precisa ser feito e entre você falar que não quero, que não precisa de ninguém. Então, assim, é essa contradição que essa nossa sociedade moderna muitas vezes colocou no coração da mulher, né? E aí, o perigo existe também quando a mulher viril, ela pega tudo para ela e ela faz as coisas. Só que tem algo que pode acontecer, ela pode se tornar uma mulher amarga. E mulheres, quando a amargura, ela penetra no coração, essa mulher fica, assim, agressiva, ela fica irritada, ela fica rebelde e ela engana a mulher. Porque se tiver raiva, rancor, ódio, amargura no coração, o nosso coração ele fica o quê? Enganoso. E acaba que a mulher vai pegando as coisas para ela, vai fazendo o que precisa fazer e vai pegando todo aquele peso, não vai falando não, né? Porque talvez o orgulho, porque a mulher viril, ela tem que alimentar o ego dela. É uma mulher que ela não é humilde, entende? Para você ser uma mulher feminina, você tem que ter a vulnerabilidade. Só que para você ser vulnerável, você precisa fazer o quê? Ser humilde, de coração.
Feminilidade começa dentro, de dentro para fora. E muitas vezes a mulher viril, ela não é uma mulher humilde, né? Muitas vezes não, ela não é uma mulher humilde. Ela é uma mulher orgulhosa, egocêntrica, e ela acredita que ela é autossuficiente. Então ela vai fazer tudo sozinha, não precisa de ajuda. Só que ao mesmo tempo que ela pega as coisas para ela, que vai fazer tudo sozinha, ela começa a ficar amargurada, começa a reclamar, começa a blasfemar, começa a achar defeito no outro. Mas e como assim se foi ela que escolheu fazer tudo sozinha? Entende? Por isso que nós precisamos trazer a consciência. Algumas mulheres viris, o que ela acontece? Ela sorri por fora, mas ela tem aquela amargura por dentro. Ela tem aquela raiva por dentro do coração. E o coração, ele precisa o quê dessa mulher? Precisa se libertar, precisa de curar. E aí acaba que essa mulher vai vivendo uma vida sem propósito, vai vivendo uma vida no automático. E se a mulher está vivendo uma vida no automático, ela não está vivendo a verdadeira essência dela no relacionamento. Primeiramente com ela, não está vivendo. Tá bom? Outra coisa, a mulher feminina, existe assim, há muita contradição hoje em dia de que a mulher feminina é boba, de que a mulher feminina é passiva, de que a mulher feminina ela não tem opinião para nada. Tem muita gente falando babaquice, ainda mais aqui nas redes sociais. Eu quero falar para vocês o seguinte, que a mulher feminina, ela não é passiva. A mulher feminina, ela possui sim um governo, um autogoverno. Ela possui uma sabedoria. Por quê? Porque ela tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Criador dela, com Deus. E é dessa fonte, conectada com essa fonte, que vem esse autogoverno, que nasce esse autogoverno, que nasce essa sabedoria, que nasce a sabedoria no falar, no agir. É tudo desse relacionamento que ela tem com Deus. E aí, ela sabe que ela está aqui para carregar leveza, amorosidade, doçura. E ela acaba que ela se torna uma mulher sábia. Então, ela não vai pegar todo o peso excessivo para a vida dela. Ela não vai se desgastar com situações que não faz sentido para a vida dela. Porque imagina, se o feminino é o ser, o masculino é o ter. A mulher feminina, ela sabe que simplesmente ela ser, ela já vai estar exalando o bom perfume da essência dela. Então, ela não precisa comprovar nada para ninguém. O masculino, sim. O masculino, o homem, para ele, vamos pensar assim, para o homem é muito importante o ter. O homem foi feito pelo Criador para ter as coisas, para fazer as coisas, para adquirir coisas. Nós, mulheres, fomos feitas por Deus para quê? Simplesmente ser. Então, se eu sei quem eu sou na minha identidade, se eu sei quem eu sou, filha amada de Deus, por que eu vou querer comprovar o meu valor? Por quê? Porque talvez que eu vou querer ganhar uma discussão em casa com meu marido, talvez com os meus filhos, no meu relacionamento. Por que será? Será que talvez eu quero comprovar algo que falta dentro de mim? Ou será que talvez o meu orgulho, o meu ego está falando mais alto? Entende? Então, assim, eu preciso entender quem eu sou dentro de mim. E aí, a mulher feminina, ela entende que o poder está na doçura dela. A doçura, ela não está, muitas vezes, mulheres, na voz suave, na voz doce, mas ela está onde? Num coração tratado por Deus, livre da amargura da mulher viril. A mulher viril, ela carrega uma amargura, ela carrega a falta de perdão muitas vezes. Por isso que ela está o tempo todo fazendo coisas, para talvez muitas vezes se sentir aceita, para se sentir amada, que lá na essência dela, ela não se sente verdadeiramente amada por Deus. E muitas dessas mulheres que não se sentem amadas por Deus, não se sentem amadas pelo marido, não se sentem amadas pelos filhos muitas vezes. Por isso que eu falei no início que a transformação deve começar primeiro por mim, por você.
Entendeu? Porque nós somos feitas pelo Criador para transformar as situações, transformar os relacionamentos, transformar o nosso casamento. Deus deixou esse poder para nós, mulheres. E aí, a feminilidade, ela floresce quando nós permitimos que Deus cure as nossas feridas, alinhe nossas emoções e também fortaleça a nossa identidade nele. E é isso, nós precisamos deixar, nós somos como se fosse um jardim florido, mulheres, dentro de nós. Só que nós precisamos deixar esse jardim florir, entende? Mas tudo é uma decisão. Em todo tempo, a vida está nos trazendo situações para nós realmente vivermos como uma mulher viril, uma mulher masculinizada, uma mulher feminina. Em todo tempo, a vida vai nos trazer situações. Em todo tempo, nós temos como decidir de que forma nós vamos nos comportarmos em situações com pessoas, em ambientes também. Então, vamos lá. Existem muitas mulheres que não estão aceitando a condição de ser mulher. E se coloca nesse perfil aqui de mulher viril, né? Que coloca a vontade dela acima do dever dela. Que coloca o fazer acima de qualquer coisa. É aquela mulher que está quase que se fosse um carro desgovernado, sabe? Aquela mulher assim que não tem freio para nada. Que ela pega, faz e acontece e não quer saber. E aí, muitas de nós, eu acredito que ainda vive dessa forma inconscientemente mesmo, porque nós somos ensinadas assim, né? Nós somos ensinadas a lutar por liberdade, nós somos ensinadas a conquistar as coisas e acaba que nós não fomos ensinadas para olhar para nossa essência feminina. Só que muitas mulheres estão perdendo casamento, estão perdendo o relacionamento por não saber se comportar como a mulher feminina. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Né? O tema dessa live hoje é sobre isso, é um alerta. Porque assim, tem mulheres pedindo divórcio por coisas que tá faltando o quê? Muitas vezes ela olhar para ela mesma. Parar de culpar o outro. Sabemos que não tem perfeição, não existe perfeição. O que existe são o quê? Dois seres humanos que decidem dar certo. E muitas vezes a mulher ela está tão masculinizada, ela está tão egocêntrica que ela acaba o quê? Anulando a voz desse homem, deixando esse homem acomodado, deixando esse homem acuado, com medo. Entende? Então, assim, ó, não estou aqui querendo defender jamais mulher e homem, não. Só estou trazendo consciência, zero polêmica, zero. Mas, assim, é realmente um alerta para você, mulher, que está talvez casada, você que talvez não está conseguindo identificar teu casamento, para você que talvez está à procura de alguém. Então, assim, ó, no relacionamento, para dar certo, a mulher precisa viver a essência feminina dela. Deixa o homem tomar a decisão. Chegou num restaurante, deixa o homem chamar o garçom. Tem mulher que chega num restaurante, meu Deus, quando vê tá lá 5 metros longe do marido. Nem a mão dá. Então, assim, são tudo atitudes básicas que o básico tem que falar. Né? Lógico, tem que dizer, mas que às vezes, assim, no decorrer da vida, tá vivendo tão no automático que não se dá conta que isso não é da essência feminina. Mulheres, feminilidade não é só a nossa maquiagem, as nossas joias, a nossa saia, não é só o nosso vestido. Feminilidade vem de dentro, é de dentro para fora, é no nosso comportamento que existe a nossa feminilidade. Entende? Então, assim, quanto mais femininas nós formos, mais conectado com o pulso da vida nós vamos ser. Quanto mais feminina nós formos, mais gratidão e contentamento vai existir no nosso coração. E menos ego, menos autossuficiência, menos orgulho. Entende? Isso é tudo característica da mulher viril, o orgulho egocêntrico.
a autossuficiência, né? E aí o que acontece? Muitas mulheres estão o quê? Estão cansadas hoje. Muitas, eu tenho visto muitas mulheres cansadas, mas muitas, muitas, muitas. Por quê? Estão vivendo uma vida que não está de acordo com a sua essência feminina. Estão fazendo coisas que não foram pedidas, muitas vezes, né? Por Deus, pelo Criador, mas fazendo coisas para o quê? Comprovar o seu valor. E acaba que essas mulheres estão destruindo o relacionamento por não terem uma consciência diferente, por não terem sabedoria para edificar. E aí, talvez, mulheres por seguirem construções, né, ideológicas, né, fazendo, acreditando que o valor delas está no ter e não no ser. E aí acaba que vai assumindo, né, um discurso e vai se afastando cada vez mais da sua verdadeira essência. Cada vez mais, talvez, longe de casa, cada vez mais fazendo coisas para ocupar o tempo, cada vez mais não está conectada com aquilo que Deus quer que ela esteja conectada, cada vez mais longe da essência feminina dela. E vai conseguir até um certo ponto. O casamento vai permanecer até um certo ponto. É como se fosse uma corda, né? Acaba que vai, a mulher vai, o homem vai ficando atrás, chega um momento que o quê? Vai estourar. Então, essa live aqui mesmo é realmente assim, é um alerta, né? Dia dos Namorados chegando, que você seja sábia, que você edifique o teu casamento, que você edifique o teu relacionamento, entende? E assim, ó, entender que o que Deus pediu para você fazer. É isso, é suficiente. E o feminino é o ser. Para terminar aqui, eu quero falar o seguinte. Você precisa só trazer a consciência hoje. Em qual área que você precisa ser transformada no teu coração? É de dentro para fora. O que você precisa transformar dentro de você para você edificar o teu casamento, para você edificar o teu lar, para você edificar os ambientes nos quais você está. Porque tudo começa em nós, mulheres. Sabe? Não vamos mais transferir a culpa para o outro. Vamos ser mulheres maduras, sabe? Com humildade, reconhecendo o nosso valor em Deus. Reconhecendo que o quê? Eu tenho um papel para cumprir aqui na Terra que Deus me pediu. Você tem outro papel, sabe? Vamos anular a comparação uma com as outras. E deixar essa autossuficiência de lado, que essa autossuficiência não vai edificar situações nenhuma em nossa vida. Muito pelo contrário, só vai nos colocar talvez em um lugar mais alto, talvez em algum pedestal, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir permanecer, porque o que vai acontecer? Eu vou me cansar. E aí o que? Eu vou me frustrar. Então, assim, a autossuficiência, ela não edifica mulher alguma. Muito pelo contrário, ela só deixa essa mulher muito mais cansada e sobrecarregada. Então, é a pergunta que fica: você está vivendo comportamentos de mulher viril, mulher masculinizada ou mulher feminina? A escolha é tua, a escolha é minha. Hoje é um grande dia para nós fazermos diferente. Aonde nós estivermos, seja em casa, seja no relacionamento, seja com os nossos filhos. Hoje aqui eu não falei nada sobre dinheiro, sobre a parte profissional da mulher, que esse não é o meu chamado, não é, né? Eu sou bem sincera em falar, não é meu chamado. Assim, a Deus me pediu para falar sobre família, casamento, relacionamento, criação de filhos, identidade, feminilidade é outra coisa. Então, assim, que eu creio que profissionalmente todas nós se resolvemos, né? Todas nós damos um jeito. Só que o que eu quero alertar vocês é sobre realmente a vida a dois, né? Essa forma de conduzir a tua vida amorosa. Então, no relacionamento, mulher, se submeta. A mulher, quanto mais vulnerável é, mais ela consegue edificar.
Vou terminando por aqui. Um beijo para todos vocês que entraram. A Andresa, um beijo. Deus abençoe. Raquel, um beijo. A Elisandra, um beijo. Lisandra, minha amiga amada, um beijo. Deus abençoe. Aline, todas vocês. A Dani aqui, o que ela me perguntou aqui? Isso se aplica profissionalmente em mulheres grandes cargos. Sim, na verdade, eu não falei hoje sobre profissionalismo, né, Dani? Mas sim, se aplica sim. O que acontece? Mulheres com grandes cargos, né? Vamos colocar assim numa empresa. Tem mulheres que ocupam, né, um cargo assim grandioso. Só que acaba o quê? Que ela vai chegar a um ponto que ela vai estar cansada também, sobrecarregada. Por mais que alguém dentro da casa faça tudo por ela, né? Ela tem que ter muita sabedoria para ela conduzir uma empresa. Ela tem que ter muita sabedoria para ela edificar essa empresa, né? E assim, mulheres lá no meio corporativo, elas se tornam muito competitivas. E acaba que ela precisa ter um autoconhecimento profundo dela mesma para ela conseguir ser competitiva lá no trabalho e feminina dentro de casa. Existem muitas mulheres assim, eu conheço sim, só que realmente precisa de um autoconhecimento bem profundo em relação a isso. É bem profundo. Mas uma outra live também eu posso falar sobre esse assunto, Dani, tá? Um beijo, Deus abençoe, já que todos vocês que entraram. Depois eu vou deixar salvo aqui, tá? Helenice, um beijo, Deus abençoe. Até. Beijo, até a próxima.